Fala galera, tudo beleza? Lucones aqui e bem-vindos a mais um vídeo do canal Crypto Games. No vídeo de hoje, galera, eu vou falar um pouco sobre a classe Peixe. Ela que é uma classe versátil, onde você pode fazer diversas builds diferentes, né? Vou mostrar um pouquinho para vocês, explicar carta por carta e no final do vídeo eu vou mostrar, eu separei alguns axes e vou mostrar mais ou menos o que dá para fazer com Peixe, tá ok? Galera, antes de começar o vídeo, então, eu só peço para vocês dar uma forcinha aí para mim, se inscrevendo, curtindo, comentando, enfim, dar aquela força para o canal crescer cada vez mais, ok? Então, para começar, vamos aqui ver as cartas das costas, né? Começando pela Shelter. Ela é uma carta que ela desabilita o crítico, que pode estar vindo nesse axe durante o round, né? Ela é uma carta que tem 115 de defesa, ou seja, se você quiser fazer um peixe mais tanque, você consegue. E não tem ataque. Isso aqui serve muito para aquelas bestas que tem carta com crítico, né? Quando elas vai tentar fazer o combo de crítico, ela acaba não conseguindo porque ela desabilita o crítico. Ao lado nós temos a Scale Dart, é uma carta de 120 de dano e 30 de defesa. O que acontece? Qual que é o bônus dela aqui? Você pesca uma carta se o alvo tiver em last stand, ou seja, você vê aquele axe que está lá em last stand e geralmente as pessoas passam um round, né, para tentar ganhar algumas energias e ainda usar aquele axe que está em last stand de escudo. Então você aproveita isso para pescar uma carta. Então aqui ao lado, pessoal, nós temos a Swift Escape, é uma carta de 110 de dano e 20 de defesa. Então quando você coloca ela, toda vez que seu Axe apanhar, você ganha aí mais velocidade durante 2 rounds, ok? Ao lado nós temos a Sponge, quem aí acompanha o canal já viu eu jogando com um Axe que tem essa carta aqui. Ela é uma carta que dá 60 de dano, 90 de defesa. É um meio a meio, né, galera? Você tem um pouquinho de dano, uma defesa legal, serve para você segurar a partida. Ela aumenta o dano desse Axe quando o escudo quebra. Ao lado nós temos a Anemona, né? É uma carta de 80 de dano, 40 de defesa. E você restaura 50 de HP por cada parte de Anemona que esse Axe possui. Lembrando que podem ser duas, tem a Aqua Vitality e a Aquaponics, que eu vou mostrar logo quando a gente chegar na carta de chifre. Vamos aqui subir para ver um pouco mais do que tem. Nós temos aqui então a carta Spinal Tap. Ela tem 100 de dano e 20 de defesa. Então qual que é aí a função dela? Ela prioriza os alvos que estiverem ociosos. Você precisa no mínimo combar essa carta com mais duas. Galera, passando então para a parte dos chifres, começamos aqui com a Shell Jab. É uma carta de 100 de dano, 50 de defesa, ele dá 30% a mais de dano em alvos ociosos. Então é uma carta bem legal que você consegue aí ter um 30% de dano a mais. Ao lado nós temos aqui a parte de Psygore, tem aí 50 de dano, 80 de defesa. Esse daqui é para aquela galera que quer montar um peixe com as características mais de tanque. Aí você tem aí um bônus de 30% de escudo se esse Axe estiver atacando, ok? Ao lado nós temos a Clan Slash, é uma carta de 110 de dano, 40 de defesa. Ele tem um dano, ele aumenta na verdade o dano causado por esse Axe quando ele está atacando besta, bug ou mecha, né? Ou seja, quando você atacar esses Axes, você vai ter aí um buff de aumento de dano. E aqui ao lado, galera, nós temos a Aquaponic, ela casa muito bem com aquela carta que eu já mostrei, uma carta de costas, né? A Aqua Vitality. Ela tem 80 de dano, 40 de defesa e ela cura 50 de HP para cada parte de Anemona que esse Axe tiver. Então, galera, nós temos aqui a Hero's Bane. É uma carta de 120 de dano, 30 de defesa e ela acaba com o last stand do seu inimigo, né? Você, por exemplo, você tem aí a besta que sempre entra em last stand, ela tem vários
vários quadradinhos de Last Stand, né? Quando você joga essa carta, acabou, não tem mais Last Stand. Ao lado nós temos a Star Shuriken, que é 115 de dano e 10 de defesa, e ela não deixa o seu inimigo entrar em Last Stand, ok? E aqui ao lado, pessoal, nós temos a Angrilan, uma carta de 110 de dano e 40 de defesa. Ele dá um dano adicional de 20% caso a HP desse Axe tiver abaixo de 50%. Pessoal, essas foram as cartas de chifre e agora vamos passar para a parte boca. Começando pela Angrilan. É uma carta de 110 de dano e 40 de defesa. Ela dá um dano de 20% a mais caso esse Axe estiver com HP abaixo de 50%, ok? Pessoal, essa daqui é a Swallow, uma carta de 80 de dano e 30 de defesa. E ela cura o dano que essa carta dá. Por exemplo, em alvos como besta, ela dá uma cura um pouco maior do que 80, porque peixe tem vantagem sobre besta. Então vai curar um pouquinho mais. E no caso de réptil e planta que peixe tem uma desvantagem, ela vai curar um pouquinho menos de 80, entendeu? Ao lado, galera, nós temos a Fishhook, é uma carta de 110 de dano e 30 de defesa, e ela aumenta o dano quando você estiver atacando planta, réptil e dusk. Essa carta é uma carta legal porque, como eu disse anteriormente, o peixe tem desvantagem, né, contra réptil, dusk e planta, ok? E aqui, pessoal, nós temos a Crimson Water, uma carta de 130 de dano e 20 de defesa. Ela foca no Axe que tiver com o HP abaixo de 50%, ok? Pessoal, essas foram as cartas de boca, agora vamos passar para a parte cauda, ok? Primeira carta que temos aqui é Upstream Swing, é uma carta de 110 de dano e 30 de defesa. Qual que é a função dela, né? Toda vez que você ataca com ela, ela aumenta a velocidade do seu Axe. Isso é muito útil quando tiver aquele mata-mata entre peixe e pássaro, né? Porque o pássaro tem uma velocidade muito alta. Então você joga essa carta para conseguir no próximo round atacar primeiro do que o pássaro inimigo. Ao lado aqui, pessoal, nós temos a Tail Slap, é uma carta de 0 de custo, tem 30 de dano e não tem defesa. E toda vez que você joga ela, você ganha 1 de energia. Então é uma carta aí para você gerar energia com o seu peixe. Ao lado nós temos a Black Bubble, é uma carta de 100 de dano, 40 de defesa e acaba aplicando Jinx no seu inimigo durante 2 rounds, ok? E ao lado aqui, pessoal, nós temos a Water Sphere, é uma carta de 110 de dano, 30 de defesa e aplica Chill no seu alvo durante 2 rounds. Para terminar, pessoal, vamos para as últimas duas partes de cauda. Nós temos a Flanking Smack, é uma carta de 100 de dano e 40 de defesa, e ela dá um dano adicional aí de 20% quando esse Axe ataca primeiro, o que não é muito difícil. O peixe é um dos Axes mais veloz que tem. Acredito que só perde para o pássaro. E aqui ao lado, pessoal, nós temos a carta Cheating Jump. É uma carta de 30 de dano, 30 de defesa e ela prioriza os alvos que estiverem mais longe. O pessoal usa muito naquele Axe que eles apelidaram de Shrimpinator, né? Que como o peixe tem um dano muito alto, então as pessoas comum essa carta com mais 3 de dano e acabam finalizando o Axe que estiver mais distante. Então é uma carta bem boa, é mais ou menos a mesma coisa do que o Pássaro Backdoor, ok? Então galera, eu separei alguns Axes aqui para vocês verem como que é versátil essa classe. Você consegue até jogar, se você quiser, um time de 3 peixes, ok? E o primeiro que eu vou mostrar aqui, pessoal, é um peixe com características de tanque, né? Você vê aí que ele tem uma parte Shelter, que dá aquelas 115 de defesa e desabilita os críticos. Isso daqui contra a besta é muito bom, porque a besta tem aquela sinergia meio combo dependente. Eu estou falando da besta clássica, né? Existem outras combinações que não dependem tanto dos críticos, né? Ao lado nós temos Angrilan, uma carta de bastante dano, 110, 40. E aqui mais uma carta de defesa e outra carta de dano.
Então o cara pode tanto jogar com esse Axe em primeiro lugar, quanto pode estar jogando no meio com ele, né? Depende da formação do time dele. Galera, continuando aqui, nós temos mais esse Axe que eu achei ele bem curioso. Ele tem duas partes Anêmona, que dá 80 de dano e 40 de defesa, e ainda cura 50 de HP por cada parte de Anêmona. Como esse Axe tem duas partes, vai curar 100 de HP. Temos aí uma boca de 110 de dano, e tem aquela carta que prioriza o alvo que estiver mais longe, como se fosse aquele pássaro backdoor, só que esse aqui é o peixe. Ele tem aí duas cartas que tem um pouquinho menos de dano, mas eu acredito que pode dar um bom jogo esse Axe aqui. Depende muito da formação do seu time, como eu disse, nenhum Axe é bom sozinho, né? Você precisa ter uma sinergia entre os Axes do seu time, ok? Pessoal, continuando aqui, nós temos aqui um dos peixes que eu mais vejo em arena, né? É um peixe aí que tem 3 cartas de dano e uma geração de energia com custo 0, né? Então é um Axe aí que o pessoal usa bastante no meio, mas às vezes eu vejo ele também na posição, na terceira, né? Na última posição. Pessoal, para finalizar aqui, nós temos aqui mais um peixe. Ele é muito utilizado principalmente naquelas formações que você tem uma planta e 2 peixes. Ele fica como o Axe que fica no back. Você vê que o preço dos Axes caiu bastante, está aí por 0,07, que dá $264. E vamos ver as cartas que ele tem. Então você vê aí que é um Axe bastante agressivo. Tem aí duas cartas que aumentam a velocidade, que é a Swift Escape e a Upstream Swing. Essa daqui, quando o Axe leva pancada, ele ganha velocidade, e esse aqui, quando ele bate, ele ganha velocidade. E aqui nós temos aquela carta que ela foca no inimigo que tiver com HP menor de 50%, ou seja, mais baixa de 50%. E aqui é a Star Shuriken, aquela que não deixa o seu inimigo entrar em Last Stand. Então principalmente esses últimos dois que eu mostrei são os Axes que eu mais vejo aí em campo de batalha, ok? Pode variar, pode ter Axes diferentes, tudo depende da sinergia. É bom sempre pensar no que você quer para o seu time, qual que é o seu estilo de jogo, né? Tem gente que gosta de ir mais no agressivo, tem gente que gosta de ter um controle maior, tem gente que gosta de ter uma geração de energia maior. Todos eles, se você fizer um trabalho bem feito, vai dar certo, ok? Então galera, esse aí foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Esse conteúdo é mais informativo para principalmente ajudar a galera que está começando, que ainda está meio perdido o que cada carta faz. E peço também que vocês escrevam aqui no comentário o que vocês querem saber, sugestões, críticas também são muito bem-vindas. Enfim, se inscrevam, sigam, compartilham e dá essa força para mim, ok? Até a próxima!